O Fora de Moda está no ar, o podcast que fala sobre moda, trazendo um pouco de tudo do mundo. Começando com um breve contexto histórico, de acordo com antropólogos, as roupas surgiram da necessidade de esconder a nudez e de proteger o corpo do frio ou calor. Consequentemente, a moda surge como representação de costumes e modo de viver. A partir disso, os indivíduos começaram a se apropriar de ideias e se expressarem através de roupas e acessórios. Até que os hábitos da população mudaram, e ao mesmo tempo que evoluímos muito, também demos alguns passos para trás, e um deles foi a ideia de consumo. Assim, começam a surgir redes de fast fashion que produzem roupas em larga escala seguindo as tendências, até que a indústria da moda se torna um dos setores que mais poluem o meio ambiente. Hoje, a indústria é responsável por 8% da emissão de gás carbônico na atmosfera. As consequências são drásticas e já podemos ver de perto os acontecimentos recentes de queimadas e situações climáticas bizarras. Quem acompanha as notícias sabe que a moda vai muito além da representação fútil que a sociedade ainda tem dela. O surgimento e a preocupação em pautas sociais e ambientais precisou se destacar nesse universo. Desde muito tempo, a moda cumpre um papel social e cultural importante. Ao chegar nos periódicos, a moda surge como uma nova editoria, e ao mesmo tempo que surge com um tom opressor, o jornalismo de moda também contribui para a inserção da mulher na sociedade e no mercado de trabalho. Apesar de ainda gerar muito emprego, outras práticas pesam mais. As condições de trabalho análogas à escravidão, direito trabalhista negado, abusos psicológicos e sexuais a adultos e crianças, a degradação do meio ambiente, esses são fatos que impulsionaram as práticas sustentáveis e conscientes. Para utilizar a moda como ferramenta política para promover debates e escancarar problemas consequentes da própria indústria, é preciso pensar em toda a cadeia produtiva, desde o modo de produção, com o uso de agrotóxicos nas colheitas de algodão, até o descarte consumidor final. Indo além, o primeiro episódio busca entender quem é esse consumidor final e o futuro da moda pós-pandemia. Olá, eu sou Lara Zanetti e vou comandar esse bate-papo com vocês. Pensei muito em como começar essa conversa, e acho que se a ideia é falar de moda e tudo que ela movimenta ao seu redor, e o nosso foco é discutir o que foi ignorado por muito tempo, a gente precisa iniciar falando do Fashion Revolution. Bom, em 24 de abril de 2013, ocorreu um desabamento no edifício Rana Plaza, um prédio de 3 andares em Bangladesh. Lá, funcionava uma fábrica de tecidos e, após a tragédia, foi revelado o lado sombrio da indústria da moda. Cerca de 1.134 trabalhadores perderam suas vidas e mais de 2.500 pessoas ficaram feridas. As pessoas trabalhavam e viviam em condições análogas à escravidão e prestavam serviço para grandes marcas globais. O Fashion Revolution surgiu após esse ocorrido. Segundo o website, o objetivo é aumentar a conscientização sobre o verdadeiro custo da moda e seu impacto no mundo. A campanha unificada pela hashtag Quem Fez Minhas Roupas tem o propósito de, além de questionar, buscar uma moda limpa, justa e transparente. Esse recorte é importante porque, a partir de pequenas ações, entre aspas, pequenas ações, muita coisa começou a mudar. Bom, a pauta deste primeiro episódio é para além do consumo consciente da moda sustentável. É saber para quem é destinado esse conceito, essas novas imposições e entender o futuro da moda diante as últimas mudanças em todo o mundo durante a pandemia. A gente sabe que esse setor precisa de muitas reparações e que as ações feitas em prol de resultados positivos e das mudanças são extremamente significativas. Porém, ainda falta muito para esse mundo perfeito que desejamos. Não podemos esquecer que caminhamos em passos lentos com esse discurso, e isso é consequência das limitações que impedem a prática dessa ideia em diferentes grupos. Não apenas a restrição do acesso a essas informações por conta da desigualdade social do país, consequências do sistema capitalista, mas esse próprio sistema como principal detentor deste obstáculo. Bem, a pandemia influenciou para que ocorresse um aumento de compras, principalmente no e-commerce. Por outro lado, existem pesquisas que sinalizam para uma procura elevada na mudança de hábitos e comportamento dos consumidores, obviamente mais para o consciente. O período pandêmico que vivemos também presenciou outros movimentos e exigências da sociedade. Tem uma frase de André Carvalhal que ajuda a explicar onde eu quero chegar. Abre aspas. Não podemos tratar a moda de forma superficial. É preciso muita responsabilidade e consciência no processo criativo. Vestir-se é um encontro com nós mesmos. A moda pode cumprir um propósito muito maior do que cobrir o corpo. Como uma arte, ela pode nos ajudar nos dilemas mais íntimos do nosso cotidiano. Fecha aspas.
Trabalhar nesse conceito que André descreve em seu livro Moda com Propósito parece mais fácil para quem está dentro do ambiente criativo. Eu acredito que quem tem o poder de percepção possui também a responsabilidade em compartilhar com os sujeitos que não podem enxergar esse problema. A gente costuma conceituar a moda como a representação de como queremos ser vistos, como uma expressão de estilo e personalidade. Muitos dizem que ela é um instrumento sociocultural. Eu concordo com tudo isso, porém é preciso cair na real. Não conseguiremos transformar essa indústria sem trazer à tona os problemas que ela causou e ainda causa para a sociedade. Existe o discurso que está chegando em patamares nunca vistos antes. Marcas de fast fashion divulgam campanhas e ações para promover a sustentabilidade e o consumo consciente. Mas será que os movimentos que são cada vez mais promovidos ainda estarão em destaque quando tudo voltar ao normal? O pós-pandemia já está batendo na porta, e parece que essa narrativa já está caindo em desuso para algumas marcas. Recentemente houve um caso grave de racismo envolvendo a grande varejista Zara. Assunto para ser mais aprofundado em outros episódios, mas que tem tudo a ver com o que falamos aqui. É nessa mesma balança que o discurso de ser eco-fashion para estar na moda tem grande peso. Ao mesmo tempo em que continuamos a comprar muito, também resolvemos aderir ao consumo consciente e pensar nas questões sustentáveis. Ao mesmo tempo que pautamos questões sociais super necessárias, continuamos a dificultar o acesso para todos, continuamos a julgar e fazer mais do mesmo. Será que essa moda é realmente para todos? Será que o que desejamos para o futuro é realmente levado a sério para quem tem o poder de mudança? Bom, essa é uma questão, um indagamento que merece destaque e gera muita reflexão. E a intenção é exatamente essa, gerar reflexão até o fim desse episódio e que sirva para outros, para a gente discutir bastante sobre isso. A gente sabe que a moda ainda é extremamente forte em ambientes elitistas e é excludente. Foi por muito tempo e não mudou muita coisa. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e isso, obviamente, reflete na moda. Além de questões financeiras, as limitações impostas pelos padrões de beleza dificultam o acesso para consumir marcas conscientes e sustentáveis. Se continuarmos a nos vestir dessa moda, mais e mais esferas serão prejudicadas. Por isso, para mudar, é preciso entender a realidade e começar a fazer moda para todos. A moda em si, para muitos, ainda é vista apenas como utilidade, como uma ferramenta de sobrevivência. Em um país tão desigual, como uma pessoa sem acesso à informação e que não consegue consumir moda diretamente, pensaria em se expressar através dela? Talvez seja por isso que esse discurso caminha de forma tão lenta, por não atingir a todos. O setor da moda exige muito do planeta, explora e promove situações caóticas para trabalhadores e impõe regras e padrões na sociedade. Tudo isso precisa ser reparado, óbvio. Mas como mudar a estrutura de uma indústria com pequenas soluções? Mudar o modo de produzir roupas e esquecer as pessoas que ainda são afetadas com isso não vai mudar muita coisa. São assuntos que merecem espaço, mas é preciso que fale para todos, que faça sentido em todas as realidades. E fazer sentido para diferentes realidades inclui representatividade e acessibilidade. Propagar o discurso dentro de uma bolha social e ainda exigir mais consciência de outros só inibe ainda mais que pessoas com corpos fora do padrão, sem condições financeiras, ou seja qual for o motivo, mudem a relação com o consumo e com a moda. Essa ação negativa promove ainda mais o consumo exacerbado para estar enquadrado naquela cena. Essa dinâmica é viciosa e cíclica. Por mais que hoje as medidas, os pensamentos e o foco estejam mudando, quando isso não atinge a parcela da população que precisa ser ouvida, os mais afetados com tais consequências, eles serão ainda mais afetados e cobrados. Já que o episódio de hoje está focado em mandar a real, a gente vai conversar com uma profissional que entende bem do ramo e tem propriedade para falar o que precisamos ouvir. Bom, antes de dar voz à nossa entrevistada, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês conhecerem melhor. Não que vocês precisem, porque nada mais, nada menos que Carla Lemos topou participar desse programa, desse primeiro episódio. A Carlinha é influenciadora e criadora do blog Modices, Primórdios do Universo Digital. Ela é referência no mundo da moda aqui no Brasil, pelo menos para mim. Com o seu livro Use a Moda a Seu Favor, ela compartilhou com o público muitas experiências e revoluções que vivenciou por causa da moda. Seja bem-vinda, Carlinha. Vamos começar esse bate-papo aqui. Primeiramente, eu queria dizer que estou muito feliz, muito honrada de poder trocar essa ideia com você.
O ponto de partida para o nascimento do seu livro diz muito sobre o que o programa quer pontuar e por isso eu não perderia a oportunidade de falar dele aqui. Qual foi a resposta que você teve do seu público e de outras pessoas influentes no mundo da moda quando sentiu a necessidade e começou a falar de moda e sobre moda de outros jeitos? Oi, Lara, que bom estar aqui no podcast Fora de Moda para a gente poder debater um pouquinho a moda, né, sobre novas perspectivas. Isso tem tudo a ver com o meu trabalho, com a longa história da minha relação com a comunicação de moda na internet. E que bom, tô super feliz de estar aqui compartilhando um pouco dessa história e dessas ideias. Eu comecei a falar de moda de outros jeitos justamente vendo a resposta do público, porque eu comecei ali fuxicando o Orkut, fuxicando comunidades de moda, até que eu encontrei a comunidade de uma marca onde eu descobri outras garotas que gostavam muito de moda, assim como eu, mas não se identificavam com aqueles padrões da moda que a gente encontrava nas revistas na época, né? Ali no início dos anos 2000, né? Quem cresceu ali nos anos 90 e anos 2000 sabe bem essa realidade. Então, isso já começou dali, esse estopim, né? Porque as revistas, elas eram, né, feitas em São Paulo e eu morando, né? Eu carioca, a gente aqui no Rio de Janeiro querendo usar roupas mais coloridas, mais estampadas, mais leves. E as referências de moda eram muito pautadas em coisas que vinham de fora, com um clima muito diferente do nosso e com um estilo também, né? Então, desde o início, todo o meu trabalho foi pautado nisso, tipo, entender essa necessidade que eu tinha, esse conteúdo que eu queria consumir, mas acompanhando ali também a resposta das pessoas. Antes mesmo de eu criar o blog, né, de eu criar o Modices de Fato, eu criei um fotolog. A época era a rede social de compartilhamento de fotos que a gente tinha, né, porque não dava nem para compartilhar foto no Orkut. O Orkut a gente só compartilhava texto, quase como um Twitter hoje em dia, só que o Twitter ainda tem a vontade de poder compartilhar foto. Mas no Fotolog, ali a gente começava a compartilhar, não era Fotolog só meu, dos meus looks, a gente nem dava o nome de look do dia da época, mas as garotas ali da comunidade, a gente trocava fotos, então elas mandavam fotos para serem publicadas, e daí a gente postava garotas de diferentes lugares, de diferentes estilos, usando a mesma peça de roupa, mostrando variações, e isso foi muito interessante, e ali eu comecei a identificar ainda mais, tipo, qual era o tipo de conteúdo de moda que aquelas garotas queriam, qual era o visual mesmo, né? O que elas estavam querendo se expressar. E daí, acho que esse foi aprender a ouvir, entender a necessidade das pessoas, acho que fez toda a diferença nesse jeito, nesse processo de comunicação e de falar de moda, de olhar a moda e de pensar a moda de um jeitinho diferente, né? Só dá pra gente falar sobre inclusão e diversidade se a gente aprender a ouvir a necessidade das pessoas, e a moda, infelizmente, não tem um bom histórico de ouvir a necessidade das mulheres. Pois é, Carlinha, é exatamente sobre isso que o Fora de Moda quer tratar, ir além das questões de moda que as pessoas enxergam, né? E além também dessa nova narrativa, nova entre aspas, da moda sustentável e do consumo consciente, porque a gente sabe que o problema é bem mais embaixo, né? Bom, você acompanhou de perto as movimentações e os diferentes processos que a indústria da moda viveu nesses últimos tempos. Você sente que essas novas ideias e o impacto que tudo isso tem alcançado é real? Eu queria saber se você acredita que as questões que estão sendo discutidas dentro do mundo fashion atualmente terão impactos positivos no futuro. Sim, eu me considero uma privilegiada de ter acompanhado de perto as movimentações e todos esses processos que a indústria da moda viveu nesses últimos 15 anos, né? Com o efeito que o digital teve, né, no consumo de moda, né? Infelizmente, a gente consome muito mais roupa hoje do que há 15 anos atrás, o que causa inúmeros problemas, mas a gente também está falando mais sobre esses problemas do que nunca. Então, a gente está falando de moda de uma forma, né? Depois de ter todo aquele acesso, a gente finalmente tá pensando na moda como bem-estar, como funcionalidade, e acredito que isso vai fazer uma diferença, sim, na indústria da moda no todo e principalmente, né, para
essa indústria tão importante fazer o seu papel e parar de contribuir com a destruição do planeta e com a poluição e começar a contribuir de uma forma mais sustentável. Olha, não vou dizer que todas as ideias e ações são reais, são feitas para ter um impacto assim verdadeiro, útil e funcional. Mas só disso ser uma pauta importante hoje. A Vogue Austrália, por exemplo, tem lá uma editoria toda de sustentabilidade. A gente tem tantas iniciativas, né, marcas, grandes conglomerados abolindo o uso de peles. A gente tem mudanças muito importantes que vêm do barulho que o público faz, né, das exigências dos consumidores, né, porque isso também faz toda a diferença, né, quando o público começa a exigir mais qualidade, mais conforto, mais condições de trabalho justas, né, que os produtos venham de fontes certificadas, isso faz a diferença. Não tem dúvida, a indústria se movimenta para poder atender melhor, né? E é isso que a gente está buscando agora, falando sobre ampliar tamanhos, né? A indústria as grandes indústrias têm infraestrutura para poder fazer essas coisas, para poder promover essas mudanças. Mas se a gente não fizer barulho, se a gente não levantar a voz, a gente infelizmente não consegue fazer essas mudanças, né? Não basta só ser 60% da população não ter o tamanho de modelos. A gente precisa mostrar que a gente, além de ser mais volumosas, a gente também é barulhenta e a gente também quer fazer nossa vontade. E acho que essa foi uma das grandes transformações, inclusive, da moda nesses últimos anos, né? Com a força do digital. Todo mundo tem voz, todo mundo pode dizer o que quer, o que gosta e o que precisa. Tanto é que a gente está tendo aí tantas mudanças, né? E finalmente a galera vendo que não é que a diversidade também pode ser lucrativo. Olha aí Savage Fenty, olha aí a reviravolta da Victoria's Secret para poder mostrar aí essas mudanças. Isso sem falar de toda a questão também de sustentabilidade, de pesquisa de novos tecidos, de reaproveitamento. A Zendaya, esses dias, apareceu no tapete vermelho com um look que, se eu não me engano, era Balmain, belíssimo, e depois ainda divulgaram o desenho técnico do vestido e ele foi feito com uma modelagem que garantia 100% de aproveitamento do tecido. Então, assim, repensar... a moda vai ser repensada conforme a gente for exigindo que ela evolua também. Realmente é muito importante a participação de celebridades e pessoas influentes com esses assuntos no mundo da moda, né? Quando eles conseguem trazer pautas para a indústria, parece que esse desenvolvimento tem uma credibilidade maior e a gente pode sentir um pouco que a mudança vai acontecer e que está acontecendo. Eu acompanho a sua coluna na Universa e lá você discute sobre diversos assuntos. Você consegue fazer um mix de tudo que precisamos ler e isso é genial. Queria saber o seu objetivo quando escreve e pauta questões importantes para a sociedade. Você costuma escrever sobre a sua visão de mundo, sua visão de futuro e o que você espera dele? Mais do que falar sobre a minha visão de futuro e as minhas expectativas, eu procuro trazer reflexões, abrir conversas que façam com que as pessoas sonhem com um futuro diferente, né? Acho que esse é meu principal objetivo quando eu trago essas questões políticas e éticas e de comportamento. Eu quero muito abrir possibilidades, inspirar a imaginação de um futuro melhor. Que esse futuro melhor esteja próximo, né, Carla? Bom, você acha que a moda é realmente uma forma de expressão ou é apenas uma ferramenta de proteção e utilidade social? Eu não só acho, como estudos mostram como a moda interfere na nossa forma de agir, nosso jeito de pensar e como no nosso psicológico mesmo. Então, a moda é parte da nossa identidade, né? O que a gente veste, a gente, desde o início lá, desde da pré-história, a gente não se veste só por funcionalidade, a gente se adorna para se expressar. Então, até a gente resgatar isso, né? Focar mais nessa moda que atenda a individualidade e menos o coletivo pode ser muito interessante. Nosso bate-papo está chegando ao fim. Para finalizar, vou fazer uma última pergunta. Eu queria saber de você
Se caso você tivesse o poder de fazer tudo diferente, quais meios e atitudes você escolheria? Você faria tudo diferente? Qual a melhor forma de seguir adiante com esses propósitos? E eu não escolheria fazer tudo diferente, porque tudo são processos e tudo são aprendizados, né? Ninguém nasce sabendo. Então, assim, é claro que hoje a gente olha em retrospecto, tipo, putz, dava pra fazer isso, dava pra fazer aquilo. Mas é importante a gente olhar pro passado, entender nossas falhas, e sermos generosas com nós mesmas, né? Mas sim, avaliar e ver o que a gente pode aprender para poder tomar decisões melhores no futuro. Mas acho que a gente não precisa se cobrar tanto, sabe? De ter sempre as melhores atitudes e as mais corretas, né? Já tem muita pressão no mundo, a gente não precisa se cobrar mais perfeição. O importante é a gente fazer o que a gente acredita, a gente fazer o que é possível e de pouquinho em pouquinho a gente chega muito longe. Nosso bate-papo chegou ao fim. Eu acredito que a fala da Carla será bem-vinda para a gente refletir e continuar discutindo sobre o que é a moda e o que ela representa. A moda é uma ferramenta de transformação sociocultural e ambiental. Ela gera emprego, muda vidas, então ela precisa ser destinada para todos e não para um determinado grupo. É possível ver as mudanças que guerras e pandemias causaram na moda e agora, nesse pós-pandemia da Covid-19 que está chegando, não será diferente. Já estamos olhando para a moda a partir de diferentes perspectivas. Essa perspectiva está sendo inserida em ambientes que possuem o poder de transformar ou pelo menos dar um empurrão. Eu fico muito feliz em começar esse podcast com uma entrevista enriquecedora e com uma pessoa que tem vivência nesse universo. Para finalizar, que a gente possa presenciar essas transformações positivas no universo da moda e que as ideias discutidas agora não sejam passageiras. Eu agradeço a quem chegou até aqui e continuamos nossa conversa no próximo episódio.